A gente vai mergulhar hoje numa história fascinante. Uma história sobre como a pressão de uma guerra mundial forçou uma igreja inteira a encarar de frente aquela linha, sabe? Aquela linha bem tênue entre a sobrevivência e os seus princípios mais sagrados. É uma história de fé, de compromisso e de uma única decisão que acabou dividindo uma comunidade para sempre. Pois é, a grande questão aqui é sobrevivência ou integridade? Até que ponto dá para ceder, para se adaptar, para sobreviver sem acabar perdendo a essência, a própria alma? Essa pergunta foi o epicentro de um conflito que literalmente rachou uma denominação religiosa ao meio. Para a gente entender bem o que aconteceu, vamos voltar no tempo. Imagina só, Alemanha, comecinho do século XX. O clima é de nacionalismo fervoroso, sabe? O Estado está cada vez mais presente, mais forte, exercendo uma pressão enorme sobre todo mundo. E no meio disso tudo, tem uma igreja pequena, com crenças bem firmes. Dá para imaginar que uma hora essa colisão ia ser inevitável. Então, vamos entrar de cabeça nesse desafio de consciência. Para a gente ter uma noção do peso da decisão que vem pela frente, a gente precisa primeiro entender quem eram as pessoas no olho desse furacão. Quais eram os pilares da fé deles? Porque, olha, esses pilares estavam prestes a ser testados, mas testados de um jeito que ninguém nunca imaginou. No centro de tudo isso estão os Adventistas do Sétimo Dia. É uma denominação cristã que se organizou lá em 1863 e eles tinham algumas crenças bem marcantes, bem claras. Primeiro, igreja é igreja, Estado é Estado. Separados. Segundo, liberdade religiosa é inegociável. E o ponto crucial para a nossa história, eles eram contra pegar em armas. Isso se chama objeção de consciência. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Quando a igreja se estabeleceu na Alemanha por volta de 1888, com um líder chamado L.R. Conrad, o cenário era completamente diferente. Lá, aquelas crenças que a gente acabou de falar iam bater de frente e bater feio com as leis e a cultura do Estado alemão. E é nesse ponto que a tensão começa a crescer de verdade. Sabe, aquelas crenças que pareciam teóricas, de repente viram conflitos bem reais do dia a dia. Vamos dar uma olhada em como os princípios fundamentais da igreja e as exigências do Estado alemão simplesmente não se encaixavam, criando uma situação que, com o tempo, ia ficar insustentável. Olha só que interessante. Aqui a gente vê os dois grandes pontos de atrito. De um lado, a crença adventista, a guarda do sábado. Para eles, o sábado é um dia sagrado, de descanso total. Só que, do outro lado, a exigência do Estado. Escola obrigatória, inclusive aos sábados. Já deu para sentir o problema, né? E tem mais, o pacifismo adventista versus a conscrição militar obrigatória na Alemanha. Eles eram contra pegarem armas, mas o exército era compulsório. Eram literalmente dois mundos em rota de colisão. Por um tempo, eles conseguiram manter uma paz, mas era uma paz bem frágil, baseada em acordos de bastidores, sabe? Do tipo, as autoridades deixavam as crianças estudarem a Bíblia na escola no sábado e os médicos do exército, vira e mexe, achavam um jeitinho de dispensar os jovens adventistas do serviço militar. Mas tudo isso era um castelo de cartas. Bastava um sopro mais forte para tudo desmoronar, e esse sopro estava chegando. E aí, 1914. A guerra. Tudo mudou. Chegou o ponto de virada, aquele momento em que a pressão se tornou simplesmente insuportável. Com a Primeira Guerra Mundial explodindo, todos aqueles acordos frágeis foram pelos ares. A questão agora não era mais como se ajeitar, como acomodar as coisas. Era pura e simplesmente uma questão de sobrevivência. E para a gente entender o tamanho do choque que estava prestes a acontecer, é fundamental olhar para essa declaração oficial da Igreja, lá de 1864. A posição era claríssima, sem margem para dúvida. Eles diziam, nossos ensinamentos são contrários ao espírito e à prática da guerra. Ponto. Isso não era uma sugestão, não. Era parte do DNA da identidade adventista nesse assunto. Só que aí veio 1914. A guerra estourou, e com ela, a comunicação com a liderança mundial da igreja, que ficava nos Estados Unidos, foi cortada. Então, os líderes alemães se viram sozinhos, isolados, e com uma pressão gigantesca do governo. E foi nesse cenário que eles tomaram uma decisão surpreendente, que ia ter consequências por décadas. E a decisão foi essa. Eles declararam que os membros da igreja poderiam sim servir como combatentes na guerra. E mais, que o sábado, o dia sagrado, poderia ser quebrado em nome do esforço de guerra. Foi uma virada de 180 graus, uma reversão total de um princípio que era pilar da fé deles por mais de 50 anos. E essa decisão, essa foi a gota d'água. Foi o ponto de ruptura. Ao invés de unir a igreja em nome do patriotismo, como talvez eles esperassem, o efeito foi o contrário.
Foi como uma cunha que entrou e rasgou o tecido da comunidade bem no meio, criando uma divisão profunda e muito, muito dolorosa. Para uma parte importante dos membros, aquilo não era um ajuste, era uma traição à fé. Por quê? Simples. A decisão violava diretamente o 4º mandamento, o de guardar o sábado, e violava o 6º mandamento, não matarás. Além disso, ia contra tudo que eles entendiam como a identidade histórica da igreja. E esse grupo simplesmente se recusou a aceitar. Não dava para engolir. Esse grupo que não concordou ficou conhecido como os reformistas. E é importante entender o ponto de vista deles. Eles não se viam como rebeldes criando algo novo. Pelo contrário, eles se viam como os verdadeiros guardiões da fé original, se apegando firmemente aos ensinamentos pacifistas que, na visão deles, a liderança tinha acabado de abandonar. A guerra acabou, as armas se calaram, e com a paz surgiu uma esperança, uma chance de curar aquela ferida aberta na igreja. Mas as feridas eram muito profundas. O caminho para uma reconciliação se mostrou cheio de armadilhas e a divisão, infelizmente, acabou se tornando permanente. Um cisma definitivo. E o primeiro passo até que parecia promissor, sabe? Depois da guerra, os líderes da igreja vieram a público e admitiram o erro. Eles disseram que estavam de novo em harmonia com a posição da igreja mundial, que era a de não pegar em armas. No papel parecia um pedido de desculpas, um recomeço. Só que aí veio a cláusula crucial. Eles adicionaram um mas. E que mas? Eles disseram o seguinte: concedemos a cada um dos membros de nossa igreja liberdade absoluta para servir a seu país, de acordo com os ditames de sua própria convicção de consciência pessoal. Para os reformistas, isso mudava tudo. Não era um retorno aos princípios. Era só uma forma de deixar a porta aberta para o mesmo erro acontecer de novo no futuro. A partir daí, a tentativa de reconciliação foi por água abaixo. A liderança mundial até enviou um mediador, um tal de A.G. Daniels, para tentar resolver. Mas a estratégia dele foi criticar os dois lados, os líderes pelo erro que cometeram e os reformistas por terem se separado. O resultado? Ninguém gostou. A divisão ficou ainda maior e, no fim das contas, os reformistas foram oficialmente expulsos da igreja. Foi o fim da linha. E foi assim que a separação se tornou oficial e definitiva. Começou lá em 1914, com a decisão de ir para a guerra, passou pela tentativa frustrada de desculpas em 1923 e culminou em 1925, quando os reformistas se organizaram oficialmente como uma igreja separada, o movimento de reforma adventista do 7º dia. E essa tabela aqui resume muito bem como as duas igrejas ficaram depois da separação. Os adventistas do 7º dia, a igreja principal, passaram a ter uma posição de que o ideal é não ser combatente, mas a decisão final é de cada um, da consciência de cada membro. Já o movimento de reforma não. Eles adotaram uma postura rígida, recusa total a qualquer tipo de serviço militar, seja combatente ou não. Para eles, não existia meio termo. Eles se consideravam os verdadeiros herdeiros dos ensinamentos originais. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta lá do começo. A história desse cisma adventista é muito mais que um fato histórico. É um baita estudo de caso sobre a eterna tensão entre ter convicção e ter que se conformar. E no fim, fica a questão para a gente pensar. Até que ponto os princípios podem ser comprometidos em nome da sobrevivência? Existe